Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia para a turma do terceiro ano matutino. E na aula de hoje nós iremos estudar Geologia e Geomorfologia da Terra. Na aula de hoje começaremos falando da litosfera. Então, quando a gente fala de litosfera, estamos falando da camada sólida da Terra. É a área onde nós vamos exercer nossas atividades, certo? Essa camada rochosa da Terra, a litosfera, vai ser composta de crosta, manto e núcleo. É importante entender que a crosta, a camada mais externa, foi a primeira a resfriar e começa a resfriar lá no período pré-cambriano, quando a Terra deixa de ser aquela massa incandescente e começa a passar por um processo de resfriamento. E como ela está resfriando de fora para dentro, a gente começa a ter as temperaturas aumentando conforme nos aproximamos do núcleo. É importante lembrar que o manto se divide em manto superior e inferior. Nessa área do manto superior é onde vamos encontrar a astenosfera, que é uma camada plástica semissólida por onde as placas tectônicas vão se deslocar. Bom, o núcleo ele vai ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. Importante lembrar que o núcleo externo vai estar líquido e o núcleo interno vai estar sólido. E quando falamos, estamos fazendo uma projeção, porque ainda não temos material suficiente para afirmar com certeza como é o interior da Terra. Aqui a gente precisa entender que as temperaturas elevadas, além da distância, impedem que a gente consiga chegar lá, e tudo isso é baseado em modelos matemáticos e modelos de computador, que vai nos indicar como é essa composição. Importante lembrar que a geologia é relativamente nova e começa-se a falar da geologia mesmo a partir da teoria da deriva continental. E quem vai teorizar e vai idealizar a respeito da deriva continental é o alemão Alfred Wegener, que vai dizer que em algum momento existia uma única porção continental chamada de Pangeia. O Pangeia começou um processo de fragmentação, dando origem a Laurásia e Gondwana, que se fragmentaram e deram origem aos continentes como conhecemos hoje. Então, ele começou a ver como os continentes assumiram a forma atual, e ele vai achar algumas evidências de como houve essa separação. E quais são as evidências que ele usa? A estrutura geológica da África e da América. Outra coisa que ele vai usar são as descobertas de fósseis, tanto de um lado do oceano quanto do outro, que indica que esses fósseis iguais estiveram nesse continente ao mesmo tempo e não conseguiram atravessar um oceano. Então, por isso, esses dois continentes estavam juntos. E o formato da África e da América, que são praticamente complementares, se você tentar aproximar visualmente. Falando, vai notar que eles se encaixam. Ele também não consegue explicar como que essa separação se deu. Então, ele diz, olha, era tudo uma coisa só. E depois se separou. Aí perguntam como. E ele não consegue explicar, porque nesse momento não se conhecia a teoria da tectônica de placas. Ele não sabia o que tinha no interior da Terra que motivava essa separação. Então, 60 anos depois é que surge a teoria da tectônica de placas, que começa a explicar os motivos desse processo de separação. Então, a teoria da tectônica de placas vai identificar a movimentação de magma no interior da Terra, que chamamos de convecção do magma, que vai forçar as placas tectônicas que passam a ser conhecidas nesse período. E ao forçar as placas tectônicas, força os continentes. Então, não eram os continentes que se movimentavam, como dizia o Wegener. O que se movimenta é as placas tectônicas por baixo deles, forçando esse deslocamento. Na teoria da tectônica de placas, a gente vai ter uma série de movimentos que podem ser epirogenéticos ou orogenéticos. Epirogenéticos são movimentos verticais
e esses movimentos não costumam gerar formação de relevo. Já os movimentos orogenéticos são movimentos horizontais e estão ligados à formação de relevo. Dentro dessas características, a gente passa a ter os movimentos convergentes, divergentes e transformantes. Quando falamos em movimentos convergentes, nós estamos falando de coisas que estão se juntando, por exemplo, a placa A em direção à placa B, tendo choque dessas placas, gerando terremotos a dobramentos modernos, ou seja, a placa se dobra formando uma elevação. Os movimentos divergentes, que vão acontecer da seguinte maneira: a placa A vai para um lado e a placa B para outro, abrindo um espaço, gerando construção e destruição. Como isso? Você abre um espaço, assoalho, que vai ser preenchido por uma nova placa, e na outra ponta nós vamos ter a entrada dessa placa para o manto, gerando um processo de destruição. Essa entrada vai ser chamada de subducção. O último dos movimentos, o transformante, que são os movimentos que a placa vai realizar atritamento entre elas, mas não um choque direto. Então elas atritam e também não geram um afastamento. Então não geram especificamente um relevo. É onde vamos encontrar uma falha, um hotspot, um buraco na própria placa, onde vamos ter liberação do magma. No vulcanismo, eu tenho um magma no interior da Terra muito quente e ele começa a se agitar. Essa agitação do magma vai forçar as placas tectônicas e, se ele tiver uma área de escape, ele vai escapando e entrando em contato com o ar frio e começa a aparecer essas manchas pretas, que nada mais é do que o magma formando um cone vulcânico a partir do processo de resfriamento dele. E o tectonismo, que nada mais é que a liberação de tensão do choque das placas sendo liberado na superfície, normalmente por um falhamento. Então, o que acontece? Eu tenho um epicentro e o hipocentro. E o hipocentro vai ser na placa, lá embaixo, onde começa a se liberar energia de maneira horizontal até encontrar a superfície, e ela dispersa pelo solo, que é o epicentro, esse ponto onde ela começa a ser dispersada. E por último, vamos falar um pouco sobre as rochas, e elas podem ser magmáticas ou ígneas, que são aquelas que se formaram a partir da solidificação do magma e podem solidificar dentro ou fora da crosta terrestre. Se elas solidificarem dentro da crosta, são chamadas de intrusiva ou plutônicas. Se solidificarem fora, são chamadas de extrusivas. As rochas sedimentares são aquelas rochas que se agregaram a partir de restos de outras rochas. Elas sofreram intemperismo, ou seja, desgastes, e se agregaram formando uma nova rocha. Rochas metamórficas são aquelas rochas que vão se formar a partir da transformação de uma rocha pré-existente por causa de mudanças de temperatura e pressão. Bom, e como atividade vocês vão fazer os exercícios do livro nas páginas 437 e 438. Como atividade extra, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a teoria da deriva continental e o ciclo das rochas e vão fazer um resumo e depois enviar para o meu e-mail.